Tá subindo lá, ó, gravando. Ah, agora sim, gravando. Boa Isso. noite a todo mundo que apareceu, se interessou. O meu nome é Glaucia Albertoni, eu sou nutricionista. Então, eu estou falando, pelo que eu entendo, para um público bem diverso aí. Eu estou vendo homens, mulheres, pessoas mais jovens, pessoas mais velhas, né? Então, eu estou com um grupo bem heterogêneo. Vou falar de saúde em geral. Eu tentei colocar as coisas numa linguagem muito simples, porque às vezes, talvez seja o primeiro contato que vocês tiveram com um nutricionista, não tem ideia do que o nutricionista faz e tal. Então, eu preparei uma apresentação, vou falar um pouquinho de função intestinal, como a gente faz para manter a massa muscular, como dicas para a gente também evitar de perder a massa óssea. E eu planejei falar por uns 40 minutos e deixar uns 20 minutos aí de tempo para vocês fazerem perguntas. É muito importante que vocês prestem atenção para deixar as perguntas para o final. Provavelmente algo que eu fale, sei lá, nos 5 primeiros minutos, você tem uma dúvida que eu venha a falar para frente, eu já venha a respondê-la. Então, eu acho que a gente já pode começar, tudo bem? Sim, tudo bem, podemos sim, Glaucio. Tá ok, eu vou colocar a apresentação, vocês me confirmam, porque eu sou... O nutricionista atende em consultório. Até antes do Covid, era proibido por legislação a gente atender presencial. E aí veio o coronavírus e mudou tudo. Agora eu trabalho 99% do meu tempo, dos meus atendimentos com o médico sozinha, são online. Então, teve todo um período de adaptação e aprendizado que, na verdade, eu ainda estou aprendendo muita coisa. Eu não domino muito o Google Meet aí. Se eu fizer alguma coisa errada, eu achar que vocês estão vendo e vocês não estão vendo, vocês me dão um toque. Eu acredito que talvez tenha um pouquinho de atraso para vocês no que eu vou mostrar. Quem não estiver vendo uma tela que eu vou compartilhar daqui a pouco, clica na minha pessoa, lá na minha persona, que vai abrir uma tela para vocês. Combinado? Vamos lá. Combinadíssimo, claro. Bom, aparece para vocês uma tela que está escrito Nutrição Integrativa no meio, azul? Sim, está aparecendo para mim, Glaucia. Está aparecendo? Sim, está aparecendo. Aí, deixa eu contar um outro detalhe. Quando eu estou apresentando com a tela compartilhando, eu acho que não tem, porque eu já fucei e nunca vi jeito de ver vocês. Então, eu estou olhando para a apresentação, eu não estou olhando a carinha de vocês, tudo bem? Então, eu vou falar... Eu vou deixar o meu microfone aberto, assim, qualquer coisinha eu te aviso, né? Ah, legal, isso. Me avisa se alguma coisa der ruim aí, que a gente tenta consertar. Então, eu vou falar da nutrição integrativa. Como a gente vai prevenir desbiose? Provavelmente tem gente aí que nunca ouviu falar, mas é uma alteração intestinal do nosso micro-organismo, do nosso intestino, os micro-organismos que moram no nosso intestino, e que alteram a nossa saúde inteira, desde o nosso sistema inteiro, desde o sistema nervoso até a parte emocional e a absorção de alimentos. Também como que a gente pode evitar a perda de massa óssea e massa muscular. Falando um pouquinho de mim, eu sou nutricionista, eu atendo em consultório presencial e atualmente tive que aprender muito rápido como que a gente trabalha online. Eu atendo pessoas como nutricionista solo, vamos dizer assim, só atendimento de nutricionista, e também com atendimento de um médico de medicina integrativa que se chama Alberto Peribanês Gonzalez. Os atendimentos junto com o médico são os melhores, porque o médico complementa o trabalho do nutricionista, o nutricionista complementa o trabalho do médico, é tudo de bom junto na mesma consulta. É a minha primeira experiência trabalhando assim. Sim, e é muito positiva. Todo mundo deveria atender assim, na verdade. Para falar um pouquinho de mim, vocês conseguem saber mais do meu trabalho. No Instagram, eu costumo publicar quase todo dia, eu coloco receitas, todas fáceis de fazer e tal. E eu também tenho um site que se chama nutriçãopratodos.com.br. Lá vocês podem saber mais de mim.
Das coisas que eu vou falar, eu sugiro duas leituras para você. Essa primeira que vocês veem do lado esquerdo é o livro Cirurgia Verde, do Dr. Alberto Peribanês Gonzalez. Eu trabalho com ele e esse livro, ele é vamos dizer assim, um tratado da nossa fisiologia, de como funciona o corpo humano, como você pode melhorar muitos sintomas, doenças, desequilíbrios, através de alimentação e através de outras práticas também. O livro dele custa em torno de R$ 40. E vocês também podem ler o Guia Alimentar para a População Brasileira. Isso, do meu ponto de vista, deveria ser literatura obrigatória para todo cidadão brasileiro. É uma publicação que é gratuita. Então, é só vocês procurarem no Google Guia Alimentar para a População Brasileira, o download é livre. Você pode ler no celular ou no teu computador. O que é uma medicina integrativa? Ela integra outras práticas, além do que a gente está acostumado aí no consultório. Vou no consultório, reclamo para o médico que eu tenho algum problema, o médico me ouve por 10, 20 minutos, eu saio com uma receita de medicamento, normalmente assim, pedido de exames e pouquíssimas orientações quanto o que eu vou fazer com tudo isso para mudar o meu estilo de vida e assim eu tenho um reequilíbrio, uma restauração da saúde. A medicina integrativa, ela vê a pessoa, além disso, ela sabe que é necessário e recomenda para a pessoa, precisa mudar a sua alimentação, você precisa se movimentar, atividade física é tratamento para tudo quanto é doença. Precisa trabalhar a resiliência, precisa trabalhar a tua conexão com o meio ambiente e com as pessoas, os seus familiares, os teus amigos, o pessoal que trabalha com você. O objetivo de todas essas práticas é de restabelecer a fisiologia natural. Conforme a gente vê figura, atividade física e dieta, esses são fundamentais. Posso dar um complemento, Glaucia, rapidinho? Sim. Então, justamente, aproveitando para falar, a essência do projeto Arte da Vida Plena é integrar tudo isso mesmo, né? Legal. E outra coisa que eu queria falar, o Dr. Alberto e a Glaucia, o Dr. Alberto é nosso médico da minha família, e a Glaucia também, a nutricionista, tem minha mãe. Então, eu sou suspeito, mas eu já sei da qualidade do trabalho dela, por isso que eu trouxe. E outra coisinha, Glaucia, eu queria demonstrar a minha gratidão pela a sua disponibilidade e esse benefício que você está trazendo para nós, né? Obrigado. Vocês vão aprender coisas aqui que normalmente não é ensinado da maneira que é ensinado e são coisas muito úteis para vocês, para a família de vocês. Eu gosto muito dessa figura. Pode falar. E eu posso dar um testemunho rápido, né? Que eu consegui mudar minha vida e muita gente não leva a sério, não se dá conta do quanto é importante a questão da alimentação, associado com exercícios físicos e tudo mais, né? O mindfulness. Então, é isso aí. Isso aí, Glaucia. Eu vou tentar lembrar, porque quando eu desembesto a falar, eu falo muito, mas eu vou tentar lembrar, para citar alguns exemplos de pessoas que a gente atende, que eu falo, não é possível que essa pessoa trata há tanto tempo essa doença, ela nunca teve uma orientação de fazer atividade física e que ela precisa emagrecer. Por fim, eu gosto muito dessa figura. Vocês estão vendo? Isso é uma pirâmide. Lá na ponta tem o que a gente conhece como medicina convencional, onde está escrito cirurgia, prescrever drogas, remédios e quimioterapia. Isso é medicina acadêmica, o que a gente está acostumado, a visão que a gente tem de um médico, e o nutricionista, muitas vezes, a gente não sabe o que ele faz e a gente imagina que ele faz isso também. Essa é a medicina convencional. A questão é de que, como ela está no topo da pirâmide, ela é de alto risco, ela é de alto custo e é feita geralmente com drogas e tratamentos que são invasivos. Eles acabam por alterar todo o nosso sistema de saúde em geral. Ele trata sintomas, mas não trata a causa de doenças. A medicina funcional, que é a integrativa, ela trabalha na base da pirâmide, que é a parte de baixo. Então, é onde a gente consegue uma maior adesão e recuperação das doenças.
ela trabalha estilo de vida, a causa e o tratamento da maior parte das doenças, ela começa na dieta adequada, fazer atividade física, ter resiliência e ter conexão. E também a fisiologia, você vai usar terapias naturais, e aí você vai restaurando a fisiologia natural da pessoa. A medicina integrativa, ela não briga, não é uma batalha, a medicina integrativa versus a medicina acadêmico-convencional. O ideal é que haja a união dos dois tipos de tratamento. O ideal para quem? Para o paciente, para a pessoa que está passando pela situação de ir ao médico, muitas vezes tratar uma doença que pode não ser de tanta gravidade, mas muitas vezes doenças graves, né? Que comprometem até que podem levar à morte em pouco tempo. Então, vamos lá. Igual eu disse, uma coisa não funciona sem a outra, mas também eu vou dar alguns exemplos. Eu já atendi muitas mulheres que têm câncer de mama e eu não sei se vocês sabem, o câncer ele é uma doença crônica, que isso quer dizer, você tem a doença, faz tratamento, mas você deve se olhar seu estilo de vida, o tratamento, como você faz a sua dieta, a sua alimentação, como se fosse uma doença crônica, porque ela costuma repetir. É chamado na linguagem médica de recidiva. Então, muitas vezes as pessoas têm repetição de cânceres, não é o primeiro tipo de câncer que ela está tratando. E nunca teve orientação de fazer atividade física, como prática de tratamento, de retirar leite e derivados da dieta, porque comprovadamente eles provocam câncer, e principalmente em mulheres que já têm uma predisposição genética. Isso muitas vezes não é orientado a consumir orgânicos, porque os resíduos de pesticidas, né, dos orgânicos, eles também provocam câncer. Pessoas que tratam problemas do coração com medicamentos, muitas vezes 3, 4, 6. Eu já atendi uma pessoa que tomava 16 medicamentos diferentes no mesmo dia, e eles acabam por ter interação no organismo, né? E ele era cardíaco também. Aí a pessoa não tem orientação de que ela precisa eliminar a carne do cardápio, que ela precisa procurar outras práticas integrativas, como, por exemplo, a meditação. A meditação, ela é um controle, um método de você ter controle emocional. Então, todo mundo deveria meditar. E quando a pessoa fala, eu não consigo meditar, porque eu sento, faço o exercício 1 minuto, 5 minutos e a minha mente desconcentra. É esse o exercício de meditação. Você sentar e você tentar fazer essa concentração de meditar. O dia que você conseguir meditar por um outro tempo, você já está num outro nível, você já não é um aprendiz de meditação. Mas o exercício é esse mesmo. Quem tem inflamação intestinal, não tem orientação para práticas para aumentar, que pode melhorar a imunidade com a atividade física, com o banho de sol, a carência de vitamina D, ela é urgente. Eu vejo desde criança, adulto, adolescente, pessoas idosas, e a vitamina D está muito ligada à imunidade também. E a gente ativa a vitamina D quando a nossa pele entra em contato com o sol. Então, é de graça, né? Muitas vezes precisa suplementar, com certeza, mas a ativação dela é gratuita. É só a gente tomar um banho de sol. Estou falando muito rápido? Eu acho que tá bom, Glaucia, tá bom. Tá bom? Tá certo. Posso dar uma pequena parte rapidinho? Sim, com certeza. Legal. Então, essa questão da meditação, do mindfulness, é muito bacana. A gente pratica na escola através da arte. É uma prática das artes visuais, né? E temos também a intenção, logo mais, de proporcionar passeios, contato com a natureza e fazer essa vivência e esse link, né? Eu até propus uma pergunta na aula passada, né? Pensando no Antônio Abujamra, que ele fazia, né? O que é a vida, né? Eu propus o que é a vida, o que é a meditação, o que é a arte e o que é a arte da vida plena, né? E todos esses conceitos, eles são quase que indefiníveis, né? Dá para se falar por ele, mas não tem uma unanimidade para se definir, né? Sim. E a gente pratica o conhecimento e pratica também a meditação através desse caminho, da arte e do conhecimento.
e do conhecimento, integrando tudo, inclusive a área da saúde, alimento, vida, natureza, né? A prática de meditação, ela é igual eu falei, ela entra como tratamento na medicina integrativa. Para vocês verem, ou tratamento ou prevenção. E é melhor prevenir do que fazer um tratamento depois, né? É muito importante. E as pessoas, eu vejo que muitas vezes a gente fala no consultório para a pessoa que ela precisa meditar, e eu não sei a visão que ela teve da meditação, que ela acha que é uma coisa muito ruim. E não é a meditação, quando você tem um bom orientador, você aprende a fazer, você entende o objetivo dela, ela te traz calma, te traz paz. E com paz você fica muito melhor, né? Isso, te traz sintonia. Bom, então eu falei um pouquinho da meditação e tudo que eu vou falar daqui para frente, a meditação está envolvida também, principalmente quando a gente fala de intestino. Vocês já devem ter ouvido falar que o intestino ele é o nosso segundo cérebro e ele está altamente ligado a emoções. Por exemplo, todo mundo talvez já tenha vivido a experiência de estar comendo a melhor comida do mundo, aquele prato, pense na melhor comida que você mais gosta. E quando você está comendo, você recebe uma visita, uma informação, uma notícia muito ruim. Cortou meu som? E agora voltou? Aqui não cortou, não. Cortou, não. Nós não estamos ouvindo mais o seu som. Tá normal. Eu parei de falar. E agora, vocês estão me ouvindo? Aqui para mim está normal. Teve algum probleminha aí. Também está normal. Está normal. Ok. Está normal. Então, como muita gente disse que está normal, eu posso continuar? Pode. Tá, ok. Como eu estava falando, muitas vezes quem nunca viveu a experiência de estar comendo a melhor comida do mundo e aí recebe uma notícia muito ruim, ou vê alguém que não gosta. Ah, sim, legal. Ou ver alguém que não gosta e parece que a digestão já nem funciona mais, né? A comida perde a graça, você não consegue digerir. Viu, Glaucia? Então, eu não sei se para desculpa interromper, eu não sei se para todos, mas ficou um tempo sem a sua voz aqui no meu, eu não sei se para todos, tá? Eu acho que a maioria não, porque eles disseram, eu ouvi muitas vozes falando que estava ok. Mas eu repito de novo conforme eu vou... eu repito as informações conforme eu vou apresentando. Mas esse Pondé para dar trabalho, viu? Deve ter sido um problema. Ele está me chamando de Pondé, esse é o Penetra. É um raro que na minha vida. O Pondé... Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Não vi. Toda vez que a gente tem desequilíbrio dos bichinhos que moram no nosso organismo, que se chamam microbiota intestinal, eu tenho uma disbiose. Isso traz, eu tendo um intestino bem equilibrado, com os bichinhos lá em equilíbrio, eu tenho saúde. Qualquer alteração que eu tenho na minha microbiota, eu começo a provocar doenças. O intestino é o nosso segundo cérebro. Ele tem a função, muito além de fazer a digestão, ele absorve e produz vitaminas. As bactérias que estão morando no nosso intestino, elas produzem vitamina através do alimento que passa pelo intestino. Elas produzem hormônios, elas produzem sinalizadores intestinais com o nosso sistema nervoso central. Por isso que eu disse que as emoções estão altamente ligadas com o apetite. Ela regula a microbiota, produz hormônios e compostos que regulam o nosso humor, que podem trazer ansiedade e tantos outros sentimentos também. Tudo isso está ligado ao intestino. Grande parte desse trabalho é feito por esses bichinhos que a gente está vendo na figura aí, que se chamam micro-organismos, normalmente bactérias. Elas moram dentro do nosso intestino e hoje é considerado como se fosse um órgão do nosso corpo. Tamanha importância. Todo mundo sabe a importância de você estar com o coração bom, o fígado bom, o pâncreas bom, os rins bons. Considerem da mesma forma a importância da saúde plena de ter uma microbiota boa. Existem aproximadamente 100 trilhões de bactérias morando dentro do nosso intestino, uma população imensa. Elas trabalham na digestão de alimentos, elas produzem vitaminas,
elas protegem a mucosa do nosso intestino. Como mostra a figura, elas estão coladinhas na parede do nosso intestino. É isso que elas estão fazendo, estão depositadas na parede do intestino. Então, elas protegem o nosso intestino que passe invasores, que entram através da nossa boca e dos alimentos, resíduos de metais, que acabam por ter, resíduos de agrotóxicos, outras bactérias invasoras, partículas grandes como glúten e outras partículas inteiras, antes do processo de digestão, eles podem passar pela barreira intestinal e esses micro-organismos, eles evitam que isso aconteça. Como que eu vou saber se eu tenho desbiose? Vou falar de alguns sintomas. Ter digestão ruim, pessoas que têm muitos gases, arrotos, a queda de cabelo, unhas fracas, porque tem menos produção de vitaminas, distensão abdominal, isso é aquele chamado empachamento, ficar com a barriga estufada, estirada. Períodos em que você tem diarreia e que depois você já não consegue mais fazer cocô. Fezes mal formadas, ou sai muito líquida, ou então ela está muito endurecida. Dor de cabeça, cansaço, candidíase de repetição, que é uma infecção feminina no órgão feminino. A obesidade, a depressão e a baixa imunidade estão ligadas à microbiota. Ou seja, tudo, né? E as principais causas de eu ter uma microbiota desequilibrada são comer alimentos processados ricos em carboidratos simples, farinhas e açúcares, pão, doce, bolo, sonho, lanche do McDonald's, fazer uso de antibióticos, porque eles matam tanto as bactérias úteis como as nocivas. O antibiótico mata todas as bactérias do nosso intestino. Usar anti-inflamatório, usar laxante. E é muito comum. Eu já atendi, quando eu estava me formando na faculdade, eu trabalhei no posto de saúde. Eu vi a criança de 4 anos que já estava tomando o 6º ciclo de antibiótico na vida, ou seja, a microbiota dessa criança ela já decaiu e depois é criada de novo, decaiu e é criada de novo. E muitas vezes a criança ela só é alimentada com leite, com açúcar, não come fruta, não come alimentos integrais. E tudo isso deixa o sistema, deixa o microbioma muito afetado. E com isso a criança ela não tem saúde. Ela não tem saúde, ela fica doente com frequência. E aí vai ao posto de saúde e faz tratamento com antibiótico de novo. Vira tipo um círculo vicioso. Tem muitas pessoas que usam anti-inflamatórios, principalmente quando tem essas doenças autoimunes. Usar laxante também eu vou aí prejudicar minha microbioma. Os resíduos de agrotóxico, que eles não estão só nos alimentos vegetais, eles estão nas carnes, principalmente na fração de gordura de carnes. Resíduo de agrotóxico no ar e na água. A poluição, conservante e corante de alimento industrializado. É daí que vem aquela máxima: descasque mais e desembale menos. A gente gasta muito com o alimento altamente processado que você compra no supermercado, você pega na prateleira pronto, e todos eles têm conservante e corante. É só você ler a lista de ingredientes do rótulo que talvez já desanime de comprar. O estresse, o descontrole emocional também, ele causa a desbiose, por isso vou falar mais uma vez a importância da meditação, que é o controle dos sentimentos, e a falta de atividade física também. E isso não é praga de nutricionista. Falta de atividade física, ela prejudica o teu corpo inteiro. Então, como que eu vou prevenir ou eu vou tratar uma desbiose? Pelos os sintomas que eu falei aqui antes, essas causas do desequilíbrio, sintomas, eu aposto que todo mundo já teve pelo menos algum período aí da vida que acha, nossa, acho que eu tive uma desbiose, isso é muito comum. E aí, quando eu apresentei esse slide aí, as causas, já falou, eu acho que eu sei por que eu tive desbiose, estou usando muito remédio, estou comendo muito alimento processado, eu não faço atividade física, e eu sou uma pessoa altamente estressada. Você acha que não vai ter desbiose? Vai ter em algum grau, né? Como que eu vou prevenir? Como que eu vou tratar? A primeira coisa conforme eu falei as causas, vamos reverter tudo isso. Precisa ter uma dieta equilibrada, carboidratos complexos. Carboidratos complexos são os que têm fibra. Arroz integral, a mandioca, o inhame, o cará, milho, aveia. Tudo isso muito fácil e acessível, né?
fibras que estão nos vegetais, nas verduras e nas frutas. A água é muito importante, a gente precisa beber pelo menos 2 litros de água por dia. Eu vim falar com vocês, eu já trouxe uma garrafinha de água aqui. E eu também posso repor a flora intestinal com alimentos fermentados. O kefir e a kombucha é altamente recomendado. Eu não sei se vocês conhecem, a gente pode abrir, caso vocês não conheçam, para o final, né? Eu não vou me estender muito aqui, porque tem muita coisa para falar. Mas o kefir e a kombucha você consegue mudas. Quem tem, depois de um tempo, eles começam a multiplicar e a pessoa dá mudas. E é muito fácil de criar, e ele é um excelente probiótico. Você cria na sua casa com chá. A puba, que é a mandioca fermentada, também tem gente que fermenta outros vegetais, né? Os alemães, eles fermentam o repolho para fazer o chucrute. O japonês faz o kimchi, que é a selga fermentada também. E a gente pode aprender tudo isso. É fácil de fazer em casa também. E é óbvio, tem que consultar o nutricionista. Se falar dieta equilibrada, com carboidratos complexos, e você vai falar, mas quais eu vou consumir? Quanto eu vou consumir? Que hora eu vou consumir? Como eu faço se eu também preciso emagrecer? Se eu também preciso tratar outras questões? Quem passa por isso, chegou a hora de procurar um nutricionista que ele pode lhe ajudar muito nessas questões. E agora eu vou falar como a gente pode evitar a perda de massa muscular e massa óssea. Foi feito, quando eu conversei com o Éden, a gente teve uma conversa uma semana atrás, eu perguntei sobre o que vocês gostariam de saber, né? E foi dito, como a gente vai prevenir a perda de massa muscular, e depois em algum outro momento se falou da massa óssea, a chamada osteoporose. Mas eu não gosto de separar, porque elas estão juntas e conectadas. E eu achei que essa figura aí, ela mostra muito bem. Que o osso, o sistema de osso e o sistema de músculo, eles estão ali, juntos e conectados. O músculo tem função de proteger o osso, já começa por aí. Talvez todo mundo ou se você está passando por osteoporose, ou se você tem algum parente que está passando por osteoporose, está perdendo massa muscular, o tratamento, a orientação do médico deveria ser de também fazer atividade física, principalmente a musculação. Nesse caso, porque a musculação é uma atividade específica para você aumentar a massa muscular. E você consegue fazer nas regiões onde a pessoa tem mais osteoporose, geralmente cabeça do fêmur, algumas vezes coluna, braço também. Você consegue fazer um trabalho muito legal. Aumenta o músculo ali que está protegendo o osso, isso é proteção. Auxilia... Aumenta o fortalecimento geral, inclusive da massa óssea, né? A questão da musculação. Sim, a sustentação do corpo, a sustentação do corpo. Esse modelo que eu coloquei aí, essa figura, eu gostei muito dela por conta disso. A gente vê que está tudo conectado aí, né? A massa, o osso, ele está altamente protegido por uma capa de músculos. Então, fazer atividade física e ter uma dieta adequada é você sempre estar com esse músculo ativo para que você venha a ter uma boa proteção óssea também. Não tem tratamento de osteoporose que é tomar só cálcio e vitamina D. O tratamento tem que ser fazer atividade física também. Ele tem que ser. Ela tem que estar junto e associada ali, senão ele não é completo. E olha só que legal, os músculos eles também auxiliam a combater doenças, como por exemplo o diabetes, a obesidade, as doenças autoimunes, doenças cardiovasculares e tantas outras. Ter uma massa de músculo legal é fator de proteção. É por isso que todas essas doenças aí, sei lá, fibromialgia, parte do tratamento é atividade física, ou o médico deveria orientar que é fazer atividade física. Tamanha a importância de ter músculo não é só estético, está muito além de ser estético. Não que só a causa estética seja ruim, e eu acho que é legal a gente querer ter um visual bonitinho, né? A gente tentar pelo menos ser bonitinho, mas a causa vai muito além. Fazer atividade física não é só para ficar sarado e magro, não. É para você evitar tudo aquilo que eu tinha comentado. Para eu ativar músculo, a maioria das pessoas podem pensar, tem que comer muita proteína. Tá errado. Para eu ter massa muscular ativa, eu preciso fazer atividade física, em primeiro lugar. Depois, você vai avaliar a sua quantidade de proteína.
ter quantidade de proteína adequada na sua dieta, se você não está ativando o seu músculo, não está fazendo atividade física, não vai adiantar muito, não. Precisa ter estímulo, precisa fazer atividade física. Primeiro é o estímulo, depois a dieta adequada. A proteína não é o único nutriente envolvido. Eu preciso ter uma microbiota intestinal equilibrada, porque conforme eu falei, quase tudo começa no intestino. Ele produz... que eu falei para vocês, vamos fazer um backup, vamos relembrar aí. A microbiota produz vitaminas, ela produz minerais. Vocês lembram que eu falei que elas produzem hormônios também? Produzem hormônios que vão lhe ajudar aí a ter uma massa muscular mais ativa e mais fortalecida. Então, tudo isso está junto e associado e nunca separado. E a natureza sempre envolve movimento, dinamicidade, né? Aquilo sempre. Que não funciona fica estagnado, né? Eu vou dar um exemplo que eu estou acostumada a ver, de gente no consultório. Mulher, quando está chegando aos 50 anos, não é praga de nutricionista, infelizmente acontece antes para a mulher do que para o homem. Homem, quando está com 65, 70 anos, aí que eles começam a ter alteração hormonal que se chama andropausa. A da mulher é menopausa. A 45, 50 anos já começa a ter os sintomas. E elas têm, tanto a mulher quanto o homem, mas a mulher é mais jovem do que o homem, né? Elas têm decaimento de hormônios importantes e isso causa perda de massa muscular e massa óssea também. Não tem como evitar, tem como a gente trabalhar para evitar que tenha um decaimento muito grande, mas isso sempre vai acontecer porque é da natureza humana. Quando eu vi essa figura, eu lembrei, normalmente quando eu atendo mulher, isso acontece antes com a mulher, né? Que ela já faz atividade física antes dela ter 40 anos, ela tem uma experiência muito mais positiva na menopausa, ela não tem tantos sintomas ruins quanto uma pessoa que não fazia atividade física. Fazer atividade física desde a juventude também é fator de proteção. Mas se você não fez, não use isso como desculpa para não fazer. Comece agora. Tudo isso é inevitável, mas tudo isso pode ser prevenido e amenizado. E agora eu vou dar dicas de nutrição integrativa para que você evite tudo isso e muito mais. Estou falando muito rápido? Não, tá bom, Glaucia. Deixa eu dar uma parte, aproveitar. O Elias Eminói você não conhece, é nosso colega também participante, é professor lá do projeto Arte da Vida Plena também, né? E ele por tá isso que aqui? a gente Sim, Elias Eminói, tá aparecendo aí. Eu não consigo ver, mas depois eu vou desligar aqui o compartilhamento de tela para ver vocês. Não deu tempo de apresentar para você, porque ele acabou entrando um pouco depois, né? Por isso que ele falou do Pondé para mim, brincando, lembra? Que eu falei, né? Porque uma das características do nosso projeto também é a alegria, a descontração, o bom humor, né? E a gente brinca muito, né? Sem bom humor, nada dá certo, viu? Não adianta a gente ficar bravo. E eu tô brincando que tem um penetra no grupo. Adivinha quem é? O Elias. Porque ele fica me chamando de Pondé. Eu sou mais bonito que o Pondé. Mas seja bem-vindo. Mas aí, por que essa mulher, essa nutricionista, deu toda essa volta que ela falou de hormônio, ela falou de desbiose, ela falou disso, daquilo. Todo esse trabalho que eu tive, essa lábia que eu tive, é para convencer vocês de que as dicas que eu vou dar agora é a parte mais importante do que vocês estão vendo. Se vocês não lembrarem nada do que eu falei até aqui, do porquê que a gente tem que fazer isso, eu comecei explicando o porquê para falar o que é interessante a gente fazer para evitar essas coisas. Lembrem das dicas, mesmo que vocês não lembrem o porquê tem que fazer isso, pelo menos guardem que tem que fazer isso. Isso já vai beneficiar bastante vocês. A dieta baseada em plantas, que é a Plant-Based Diet, é um nome americano porque o conceito veio de lá. Aliás, isso é muito antigo, isso vem dos primórdios da humanidade. Os indianos, os chineses, as civilizações muito antigas já trabalhavam com isso. Mas por conta de todo um resgate de publicação científica, veio com um nome em inglês para a gente, que é a Plant-Based Diet, mas é a dieta ancestral, quando a gente se alimentava de alimentos naturais.
ela não é uma invenção ou uma descoberta, é uma redescoberta de como os nossos antepassados viviam. A dieta plant-based diet, ela é mais indicada, no geral. Retirem sempre leites e derivados, carnes e alimentos processados, leites e derivados. O leite, ele causa muita inflamação. Se você for pensar, analisar friamente, é óbvio que uma pessoa adulta está tomando leite de vaca, não vai dar muito certo. Isso não é alimento adequado para ele. Não tem nenhum nutriente que esteja em leite, queijos e tal, que venha fazer falta para a gente que não esteja nos alimentos vegetais. É tudo uma questão de aprender a balancear. Eles causam muita inflamação, principalmente intestinal, por conta de proteínas que se chamam caseínas, que estão no leite da vaca. Então, o normal, o natural, mas não é o comum, seria que nós nascêssemos, tomássemos o leite da nossa mãe até os 6 meses de idade, e aí ela começa a dar frutas, legumes pra gente, e você vai mamando adicionalmente aí, até ter 1 ano, no máximo 2 anos, e acabou. E não ficar achando que o leite ele é um alimento muito nutritivo, que ele é necessário. É a programação da natureza inicial, né, Glaucia? É a programação da natureza. Todos os animais mamíferos. Sim, isso de tomar leite está furado. Eu falo um pouco disso porque eu gosto de explicar o porquê, porque talvez tenham pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez. E o leite que se vende de caixinha, aquele do supermercado, aquilo foi altamente aquecido, ele perde vitaminas, perde minerais, denatura as proteínas do leite, então por aí você já imagina, melhor não. E as carnes, os alimentos processados, nuggets, presunto, mussarela, aquela linguiça que o pessoal come no churrasquinho, tudo isso é altamente cancerígeno, comprovado por estudos científicos. Eu não quis fazer uma coisa maçante e ficar colocando referência científica disso e daquilo, do que eu estou falando, mas isso é muito já conhecido no mundo da saúde, de quem trabalha com saúde. Não se deve comer esses alimentos, ou toda vez que você insistir em comê-los, pense que você está fazendo todo aquele ciclo de desbiose, de você fazer um desequilíbrio intestinal, e com isso vem as consequências do que a gente falou. É muito importante você ir pelo menos uma vez ao nutricionista, ou você fazer a análise dessas vitaminas. Vitamina B12 e vitamina D, elas são muito, mas muito comuns. Vitamina D e vitamina B12, nem é por conta de ser... os vegetarianos têm mais tendência a ter deficiência de vitamina B12, eu não vejo mais assim. Eu acho que as pessoas, em geral, têm deficiência de vitamina B12 por conta do nosso estilo de vida urbano. Deficiência de ácido fólico, zinco, magnésio, selênio. Independente de comer carne ou não, né, Glaucia? Isso, independente de comer carne ou não. Tem deficiência. Nossa, quantas pessoas já não atendi que elas comem carne e você pede um exame de vitamina B12 e tá tão baixo que às vezes tem que pedir para tomar um injetável, que nem a vitamina via oral vai suplementar que ela precisa levantar rápido. Aí, para eu abrir... Deixa eu ver que horas são. A gente tem mais uns 15 minutos aqui. Vou abrir alguns parênteses. Vitamina B12 trabalha com o sistema cognitivo. Deficiência de B12 traz, além de, se ela for muito grave, demência, alterações no sistema nervoso. Se ela for mediana, aquele esquecimento de que estava falando o que mesmo? Eu ia fazer o que mesmo? Muitas vezes é deficiência de vitamina B12 também. Depressão, pessoas que têm tendência à depressão, têm que trazer essa vitamina B12 mais alta. A vitamina D, altamente ligada à imunidade, todo mundo já está sabendo muito por conta desse coronavírus aí. Só que, se a gente pede exame de vitamina D, no valor de referência que vem naquele papel que você pega do laboratório, vem escrito referência de 20, o mínimo, mas se você está com resultado de vitamina D abaixo de 40, abaixo de 50, o teu sistema imune já está abalado. Então, eu procuro trazer ela mais alta. Banho de sol e, se precisar, suplemento também. Ácido fólico, zinco, magnésio e selênio, eu esqueci de colocar aqui, mas eles são vitaminas que trabalham as células do nosso sistema imune. Se tiver faltando, vai comprometer a imunidade também. E se você não come alimentos integrais, não come feijão, não come aveia,
não come arroz integral, não come verduras a quantidade suficiente, provavelmente se eu pedir esses exames aí vai aparecer essas deficiências. Tudo isso como a gente investiga? Tem que fazer um exame de sangue e aí o nutricionista vai orientar quais são os alimentos fontes e, se necessário, faz a suplementação. E aí, no mínimo, isso é o mínimo, 4 frutas ao dia, 6 verduras e legumes diferentes e beber água mineral. A água mineral, conforme o nome já diz, ela tem minerais, né? Então, ela pode ser uma suplementação de minerais muito importante. A qualidade da água é muito importante. 4 frutas ao dia, 6 verduras e legumes diferentes. Muitas vezes eu vejo pessoas que não comem nenhuma fruta ao dia, ou tá comendo uma só, e acha que verdura é só alface e legume é tomate. É muito além disso, né? A gente precisa diversificar com fontes diferentes. Comer, no mínimo, no dia, 2 conchas de feijão ou grão de bico, ervilha, lentilha, uma soja orgânica, porque esses alimentos têm ferro, proteínas, tudo que eu vou falar agora, goma, pectina e inulina, tudo isso é nome diferente para fibras diferentes, que têm funções diferentes no nosso intestino. Sim? Inclusive, a questão da germinação é legal, né, também, nos grãos, né? Uhum. Eu até coloquei em azul aqui, modo de preparo, que eu vou falar para eles, né? Eu coloquei para não esquecer, que eu ia esquecer mesmo. Obrigado pela dica. Zinco, selênio e também flavonoides, que são compostos fitoquímicos que melhoram a nossa saúde e eles são antioxidantes. Toda essa turminha, feijão, grão de bico, ervilha, lentilha, soja, vem de uma classe botânica que se chama leguminosas. Por que tem que saber essas coisas chatas? Porque todas elas devem ser preparadas da seguinte maneira. Igual a bisavó da gente fazia. Escolhe o feijão, lava o feijão, deixa ele de molho na água 12 horas no mínimo. Você pode deixar até 24 horas. Pessoas que falam, eu como feijão, tenho muitos gases. Muitas vezes, ao fazer isso, você já melhora muito a absorção da fibra desse feijão. Mas isso se chama pré-germinação, quando você deixa esses grãos de molho. Eu não estou vendo, mas dentro do grão, por ele estar de molho na água, acontece uma série de reações químicas que elas transformam os sais, que se chamam fitatos e oxalatos, em ácidos que o nosso intestino consegue digerir de uma forma melhor. Agora, se eu quiser ser pró mesmo, ter mais benefício ainda desses alimentos, eu deixo eles germinar. Quem nunca fez ou nunca viu o filho fazer na escola, aquela experiência que você pega o feijãozinho, deixa ele de molho deixa ele no algodão com água, depois de alguns dias ele brota. Ele brotou porque eu fiz processo semelhante, deixa ele de molho na água e depois ele não pode ficar afogado na água, mergulhado, né? Depois de um dia eu tiro esses grãos e deixo em um ambiente seco, mais úmido, né? Ele precisa de umidade, ele vai brotar. Esses brotinhos, eles têm uma potência nutricional muito melhor, eu consigo absorver melhor tudo isso que está escrito aí, zinco, selênio, magnésio, proteínas, e a minha digestão é facilitada com eles. Talvez vocês conheçam aquele broto de, como que é o moçu, eu não vou lembrar o nome agora, mas tem o broto de feijão que é muito comum na culinária oriental, né, que eles dão uma... moyashi, não é? Moyashi, isso, moyashi. O moyashi é feito de um feijãozinho verde, mas a gente não precisa usar aquele feijãozinho verde, dá para fazer os germinados com outros grãos também. A lentilha é a que germina mais rápido, então é legal tentar começar por ela. Mas dá para germinar semente de girassol, semente de trigo. É muito legal a germinação. Se você tem criança na sua casa, eles ficam super envolvidos com o processo, eles vão querer comer também, é bem interessante. Vai fazer muito bem. E para os ossos, muito além do cálcio, eu preciso, para eu conseguir absorver cálcio dos alimentos, eu preciso ter vitamina D, preciso ter magnésio, preciso de vitamina K, boro, zinco e ter uma microbiota ativa. E a receita para ter tudo isso junto não é tomar leite, é você comer folha verde escura, você comer gergelim, sementes que tem cálcio, comer frutas e ter fibras, tudo isso vai te dar aí
evitar que você tenha uma redução de massa óssea. Evitar... Probióticos também? A desbiose, tanto a desbiose quanto você perder muita massa óssea. É lógico que tem a questão que eu falei da idade, da queda hormonal, que isso é esperado, mas a gente quer sempre que o processo seja pacífico e que a gente não sofra muito. Qualidade de vida. A qualidade de vida. E a qualidade de vida estão de alimentos muito simples. Eu não falei para vocês procurarem nada, sei lá, algum ingrediente muito secreto que cresce no Himalaia ou que cresce nas geleiras de um lugar muito distante, exótico. São coisas que a gente tem aqui. Você acha na feira, você acha na lojinha de produtos naturais a granel. Muita coisa, se você tiver espaço, você pode produzir na sua casa, né? Verdura cresce muito rápido. E para ativar a vitamina D, eu preciso de banho de sol orientado. Eu coloquei orientado porque não pode ser com protetor solar, por questões óbvias. Se eu coloco protetor solar, eu não vou ter ativação do raio solar na minha pele. Algumas pessoas, por recomendação médica, não podem tomar banho de sol. Mas a maioria das pessoas podem tomar banho de sol. Então, você pergunta para o seu médico. E para fazer atividade física, também precisa ser de forma orientada e programada. Eu, Gláucia, recomendo 1 hora, 5 vezes por semana. Aí você fala, mas eu já olho criança, eu limpo a minha casa, eu vou caminhando até o supermercado, eu trabalho. Gente, isso não é atividade física. Não é praga de nutricionista, mas o ideal é que a gente, além de tudo isso, você faça uma prática de atividade física orientada. Aí sim você vai ter os benefícios da atividade física associada à dieta. E agora eu acabei. Deixa eu voltar aqui para ver vocês. Legal. Agora eu estou vendo aqui, estou vendo todo mundo. Chegou a hora das perguntas. Não sei se vocês têm perguntas também. A vitamina K que você falou é a K2, MK7, né, Gláucia? Isso, sabe, tem até aquele suplemento Calcitran MDK, né? Então, eles já vêm aí dessa ciência ortomolecular que não vê os nutrientes sozinhos, eles têm que estar associados. Eu faço nutrição ortomolecular, eu adoro estudar esse tema. Então, tratar osteoporose, principalmente, é um rolê muito maior do que você dar suplemento de vitamina D e suplemento de cálcio. Precisa ser tudo isso associado. E sabe o que é engraçado? É que não é difícil, porque você consegue muito disso com alimentos naturais. O natô é rico, né? E fazendo atividade física. O natô, ele é uma sojinha fermentada, né? É ruim para o paladar assim ocidental, mas ele tem muita K2, né? Ai, gente, eu não consigo comer natô, não. É demais. Eu não gosto muito também. Isso daí foi demais para minha cabeça, sabe? Não dá. Eu prefiro comer uma couve, prefiro fazer um suco com escarola, que também tem bastante vitamina K. Mas eu falo kefir, isso porque... né? O kefir. É só porque eu não estou acostumado. O natô é uma coisa muito fora da nossa realidade, né? Mas você come as verduras. Tudo que é verde escuro vai ter vitamina K. Tudo que é verde escuro tem vitamina K. Importante, se foi cultivado ao sol, ele tem mais vitamina K. Aí, a importância de você escolher uma verdura que ela não é hidropônica. Você sabe o que é hidropônica? Quando você pega e vem aquela raiz, assim, mergulhada na água. Não é cultivado na terra, no solo. Não é cultivado na terra. É numa solução. Isso, numa água com nutrientes. Então, essas verduras têm menos vitamina K do que a verdura que tomou sol e que cresceu na terra, porque o processo de crescimento dela foi diferente. Sempre que possível, comprem verduras que não são hidropônicas e, de preferência, se você vai à feira, pergunte se a pessoa que tem a banca, ela só está revendendo, porque às vezes ela vai lá no Ceasa, no Ceagesp e compra um monte e revende. Ou se é de um produtor familiar, porque aí você está incentivando uma família que está na terra produzindo, e isso é muito importante. Verdade. É muito importante para eles e para a gente. Tem uma pergunta de uma aluna, posso fazer, Gláucia? Pode. Que eu vi no chat. Ela está perguntando o intervalo entre as refeições
E se você puder aproveitar e complementar a questão do jejum intermitente, essa questão da frequência da alimentação, né? Uhum. Não existe uma regra. Jejum intermitente não é para todo mundo. Inclusive, para algumas doenças que têm dificuldade de regulação de glicemia, o diabetes é um delas. Muitas vezes a pessoa que faz jejum intermitente vai fazer mais bem do que mal. Mas não existe uma regra. Não existem regras de coma de 3 em 3 horas e tal. O ideal é que você coma. Na verdade, o nosso corpo ele é feito para a gente comer. Quando você era um caçador ou um coletor, a gente andava por aí. Você, quando encontrava uma comida, quando você encontrava comida, você comia. E quando precisava, ficava muito tempo em jejum também, né? Não tem regras. Ele é desenhado para estar preparado para o período de jejum, que era no estado natural, era o período em que encontrar nova alimentação, nova fonte. Mas aí veja-se o que você acha, Glaucia. Aí que entra a importância da nutricionista e do médico, analisando cada situação de cada pessoa, sim, cada configuração de organismo. Uhum. A próxima pergunta que eu faço para o jejum intermitente, eu falo, jejum intermitente pode ser interessante, mas o que você vai comer quando você quebrar o seu jejum? Precisa de orientação daí. Daí vai quebrar o jejum como? Um arroz branco, ou você vai comer uma fruta, ou como que você vai se preparar? Por mais que você faça jejum, a gente não vive de jejum. A gente precisa comer também, né? Então é importante ter um equilíbrio aí entre essas terapias. Eu não vejo o jejum como algo que vá trazer benefício para a sua saúde, só o jejum. Ele traz benefícios se ele tem uma orientação nutricional junto aí. Certo. Tem uma outra pergunta, posso falar? Sim. Das dicas apresentadas, alguma não se encaixa para hipotiroidismo e Hashimoto? Hipotireoidismo de Hashimoto. Hipotireoidismo de Hashimoto é uma doença autoimune, né? Então, é muito legal a gente trabalhar precisa saber, quem tem hipotireoidismo precisa ter acompanhamento do médico endócrino, acompanhar os hormônios TSH, o T3 e o T4, e geralmente, usualmente, quando já está no hipotireoidismo de Hashimoto, já faz uso de hormônio, né? Você toma o comprimido lá, Tiuran, tem várias marcas, por fim, de suplemento ou suplementos hormonais. Se você faz uma suplementação hormonal, é para você ter uma alimentação adequada. Quem tem hipotireoidismo, mas não está fazendo uso de hormônios, ou os hormônios da tireoide que essa pessoa toma, porque o hipotireoidismo é a deficiência da tireoide de funcionar e de produzir os hormônios que ela deve produzir. Então, o tratamento, o endocrinologista que faz o diagnóstico e que passa, além de outros cuidados também, muitas vezes, entrar com a suplementação do hormônio que ela já não está produzindo numa quantidade que seja ideal. Agora, se você usa os hormônios, você pode ter uma dieta normal. Se você não faz uso dos hormônios, também por indicação médica, ele está te acompanhando ali, é bom você reduzir a quantidade de couve e brócolis, que eles têm o isotilsulfonato, isotil alguma coisa. Mas são compostos que eles podem, de alguma maneira, diminuir a sua função tireoidiana. Mas antes de tudo isso, e junto com tudo isso, fazer tudo aquilo que a gente estava falando para melhorar a imunidade. Quem tem hipotireoidismo de Hashimoto, será que o médico pediu junto o exame de zinco e selênio? São minerais que trabalham junto na conversão do hormônio que a gente toma. Quem tem hipotireoidismo de Hashimoto toma um hormônio que se chama T4, para o corpo converter em T3. A conversão desse hormônio é dependente de zinco e selênio. Muitas vezes a quantidade de zinco e selênio não está sendo acompanhada. E às vezes existe também a necessidade de suplementação. Atividade física, tomar água, ter uma dieta diversificada. Fica só esse cuidado aí com o isotilsanato,
que está presente na couve e no brócolis, que são os alimentos que comumente a gente come. É só comer menos, 100 gramas ao dia. 100 gramas ao dia é bastante. Muitas vezes a pessoa não come nem 30 gramas ao dia desses alimentos aí. Deveria comer mais. Mas é esse o cuidado que eu conheço. Viu, Gláucia? Em relação ao indol 3-carbinol das crucíferas, então, será que outras crucíferas que não são couve e essa que você citou, para essas pessoas comerem, por exemplo, qual seria? Nabo, repolho? Aí pode repolho, comer, pode, mas com moderação. A quantidade é 100 gramas por dia. Mas quem tem a maior concentração é o brócolis e a couve. Os outros têm concentrações... o brócolis e a couve. Os outros têm concentração muito menor comparado a eles, né? Certo. Mas aí é mais problemático para quem tem o hipertireoidismo, então, né? Para o o hipo, sim. Ah, tá. Não, legal. O resto das pessoas tem que comer esses alimentos. É muito importante, né? É muito importante. Então, uma coisinha que eu queria falar a respeito do terreno biológico, né? Uma metáfora para o pessoal entender também a questão do intestino e do equilíbrio, né? Aqui mesmo, perto do loteamento, aqui na frente, tem a mata, que é uma reserva, né? E logo na rua e no jardim tem umas pragas, uns capins que são pragas, né? Mas você observa na mata, essa praga ela não se manifesta. Por que se dá isso? Porque aquele ambiente está equilibrado, está em equilíbrio. Cada componente daquele ambiente, daquele microcosmos, né? Ele exerce uma função e não permite que alguém, não gera características para que intrusos nocivos consigam se desenvolver. Né? E você não precisa carpir, não precisa nada, você olha lá, aquelas ervas daninhas, você não encontra dentro da mata. Não. E é interessante isso, eu penso, a nossa microbiota intestinal é parecida também. Se se tiver em equilíbrio, aquela teoria do terreno biológico, né? Se tudo tiver em equilíbrio, mesmo que você ingerir algum corpo estranho nocivo, aquele equilíbrio, a tendência é se manter. E como você mantém esse equilíbrio? Através do que você come, porque as bactérias vão comer o que você come. E aí você vai desenvolver mais aquele tipo de organismo que te defende ou que te causa problema. Correto? Sim. Eu tenho um sítio, a gente comprou um sítio há pouco tempo, e no sítio não tinha nada, ele só tinha boi, então ele era tomado de braquiária, só tinha braquiária naquele lugar. Braquiária aí, nesse último, porque eles criavam boi lá e arrancaram todos os... ele tem uma mata também, o sítio tem mata, mas tem uma região só com braquiária. O tratamento que a gente fez, que eu estudo um pouquinho de agricultura também, que eu vou morar no sítio, foi de cortar a braquiária e a gente jogou outras sementes lá. A gente colocou nabo forrageiro, semente de mucuna, semente... Por fim, tinha umas 6 sementes diferentes. Só de jogar as sementes ali, depois de um tempo, elas começaram a nascer. E a braquiária, ela já não está mais do jeito que ela estava. Vendo? O vizinho do lado, que já mora em sítio há muito tempo, o cara falando, não acredito. É muito simples, foi muito simples. Foi só plantar outras coisas. A braquiária vai estar lá, mas ela está controlada. Agora ela não domina mais o ambiente. Com o nosso intestino, a gente pode fazer a mesma relação. Por isso que é tão bacana, tão bonito aquele conceito da agrofloresta, né? Porque você intercala que o Dr. Alberto está fazendo no dele lá, né? Sim. Então, o sítio dele é muito bonito. Aqui, muito bacana, né? Posso fazer mais umas perguntinhas aqui que eles mandaram? Sim. Fucus é um suplemento bom para quem tem hipertireoidismo? E hipertireoidismo? Hipotireoidismo. Eu não gosto de ficar receitando planta, porque eu não sei o que está correlacionado a esse hipotireoidismo. Por exemplo, o hipotireoidismo ele pode ter como causa, e muitas vezes ele tem causa também,
Eu não sei a idade da pessoa, às vezes ele é juvenil, mas quando é dos 30, 35 anos, ele está altamente relacionado a triglicerídeos altos, às vezes o perfil de colesterol ele já começa a manifestar também, ele vem com uma síndrome metabólica junto. Aí é interessante tratar, avaliar e tratar tudo isso. A prática de atividade física, o endocrinologista recomenda também, para quem tem alteração da tireoide, é recomendado. Ele vai falar para você vai emagrecer no mínimo 10% do seu peso, se for o caso, e geralmente porque a pessoa está com essa síndrome metabólica já. E aí, depois é usar plantas. Tem o fucus e tem outras plantas também, mas eu não posso dar a resposta que isso vai ser bom se eu não avaliar todo um contexto antes. Só avaliar o caso particular da pessoa, né? Precisa avaliar caso por caso mesmo, porque senão eu sei da responsabilidade que eu tenho, que se eu falar alguma coisa aqui, aí de repente a pessoa sai para comprar achando que isso vai ser um tratamento, ou então fala para o vizinho e ele entendeu de outra forma, né? Sim. Então, faça as coisas que eu falei aqui, que já está fazendo um belo tratamento para o seu hipotireoidismo. E sempre procurando ir para o lado da natureza, né? Descascar, não desembalar, né? Isso Sim. é muito importante. Tem outra aqui. É muito importante, igual eu falei, o zinco e o selênio é muito importante para quem tem hipotireoidismo. E às vezes, se a pessoa tem síndrome metabólica, ela já não está comendo tão bem, se fizer exame, ela está com deficiência. Não sei, então, mas é comum estar. Tem outra aqui. Não consigo ficar sem queijo, isso é muito prejudicial. E aí tem mais duas pessoas que também concordaram, né? Como que elas vão lidar com isso? Se a resposta ser prejudicial, eu já falei. Não vou passar pano, não. Eles perguntam se é muito. Talvez reduzir, né? Sim, reduza o máximo que você consiga. Vocês devem saber que o queijo ele é viciante. As pessoas viciam em queijo e depois que você fica um tempo sem comer, você não sente desejo mais. Eu falo isso porque eu sou mineira. Eu sou mineira, minha filha. Mineira não fica sem queijo. Fica assim. Você faz o seguinte: você faz um ritual, coloca ele numa caixinha. Eu preciso enterra, põe vela e você chora. Morreu. Eu já não como carne, eu preciso do queijo. O queijo morreu, ele morreu. Aí você chora e ele morreu. Aí a vida segue. Reduz o máximo que você puder. Aos 60 anos é difícil. Mas reduz ao máximo. Sempre lembre que é complicado. É verdade. E as coisas, é aquela coisa de a gente gostar, hábito e ser importante fazer, né? Tem coisa que é importante a gente fazer mesmo sem gostar, mas também tem gostar que vem de hábito também, e vem de coisa já entranhada, cultural. E você pode mudar isso, né? Sim. Aí por exemplo, entra a questão da... Diga. Por exemplo, quem fala que gosta de café, mas o café tem que ser adoçado. Se você gosta de café adoçado, você não gosta de café, porque o café é amargo e a gente coloca açúcar para quebrar o amargo do café. Então, talvez você não gosta do café, você tem uma correlação emocional de que, não sei, de repente você ia na casa da tua avó, ela servia café para você, a tua mãe fazia o café de manhã para você, aí você está relacionando uma pessoa, um sentimento, uma situação boa com a comida, que é o que muitas vezes acontece com o churrasco, com a pizza. Estou falando de coisas mais urbanas, né? A gente talvez não goste tanto da comida, a gente gosta da sensação de aconchego de quem ofereceu aquilo para você. Exatamente, a comida está intimamente relacionada com o emocional, com o cuidar, né? A criança já é amamentada, a hora que ela se nutre, ela está sendo acolhida, amamentada. Então tem todo um vínculo, né? É altamente emocional. O que você faz com isso? Então eu vou comer para o resto da minha vida. Não, gente, aprende a fazer de outra forma. Aprende a fazer queijo de castanha, aprende a fazer pizza. São muito bons. Você vai fazer com alimentos naturais, né?
fica tudo muito bom. É a gente que não sabe fazer. Aí é o trabalho de reaprender. Reaprende Exatamente. a cozinhar com outros ingredientes. Eu vou dar até um depoimento meu próprio, pessoal, né? Olha, não troco o bem-estar que eu sinto hoje pelo prazer de comer um queijo que eu sentia antes e ficava entupido. Eu sinto como se tiver... Eu falo, pessoal, talvez eu esteja muito ponderado, muito parecido com ponderado, uma brincadeira, filosófico, mas parece que o meu sistema digestivo fica feliz, é engraçado. Você sente uma leveza, você sente uma... É como se fosse uma... Não dá para explicar assim em palavras, mas é uma leveza que é uma verdadeira alegria do teu sistema, né? Eu tenho mais uma consideração, pergunta que posso ler, Glaucia? Então, sim. Eu não estou citando o nome das pessoas, que eu não sei se as pessoas gostam que falam ou não, então eu já estou indo direto na pergunta, né? Uma dúvida, considerando que eu não consigo parar uma dieta que atenda, preparar uma dieta que atenda todos os micronutrientes, todos os dias, faz sentido pensar em uma quantidade semanal ou outra periodicidade para consumir esses micronutrientes? Exemplo, já que não consigo ingerir diariamente uma vitamina, poderia consumir uma quantidade um dia e ficar dias sem consumir novamente? Não sei se consegui formular bem a dúvida. Eu acho que eu entendi um pouco, né, Glaucia? Se você não consegue, a gente armazenaria um pouco algumas coisas? Armazena. Sim, isso acontece também. Muitas vezes você fala... né? Sim, não consigo comer verdura todo dia, eu vou ficar um dia, 2 sem comer. Se você tá com uma nutrição legal ali, tem. É muito difícil você alcançar a quantidade de vitaminas e minerais necessários todos os dias. O que você vai fazer é treinar para você ter a maior parte deles durante o dia. Mas todos eles é difícil porque a gente muitas vezes não tem muito tempo de cozinhar, né? Ou não sabe preparar. Ou cruzinhar, como alguns falam, né? Os crudívoros. Quanto mais coisa crua você está acostumado a fazer, mais barato vai ficar o teu prato aí, menos louça você vai lavar. E mais saúde vai ter, menos remédio você vai comprar, né? Então, sim, isso é uma pergunta minha já, Glaucia, em relação à comida crua, né? O doutor Alberto sempre recomenda 80%, ou uma porcentagem grande, uma comida viva, fresca, né? Você poderia explicar para o pessoal qual seria o motivo principal da comida fresca? Sim, eu explico. Por exemplo, se você pense... Se eu te contar que 80% da dieta que eu como, ela é crua, o que vai pensar? O que vem na sua cabeça? Ela come... salada, só salada. Laranja, salada, e aí os outros 20% vem aí de um arroz, um feijão, um milho, coisas que eu vou cozinhar, né? Mas então você vai pensar, ela come muita aveia, muita fruta, linhaça, chia, gergelim... come mais alimentos naturais. Quando eu faço isso, eu aumento muito a oferta de nutrientes. Então, aquilo que eu falei, muitas vezes é difícil você alcançar todos os nutrientes. Com uma dieta crua, você consegue. Você consegue, sim. Porque não perde durante o cozimento muita coisa, né? Sim, toda vez que você cozinha, você reduz principalmente a vitamina do complexo B, que elas são muito importantes, e a vitamina C também. Não é que elas sejam detonadas e que nada vai ficar. É numa proporção de quanto mais tempo eu cozinho, quanto mais eu deixo no fogo, mais nutrientes eu perco. Por exemplo, o brócolis. Hoje mesmo eu cozinhei brócolis. Eu aprendi que você tem que deixar ele al dente. Al dente que eu falo é você tirar do vapor e você morder, ele tá rígido. Mas quando eu vou comer em restaurante, crocante, né? Quando eu vou comer em restaurante, na casa, quando eu ia comer na casa das pessoas, né? Agora não dá mais. Quantas vezes você vê o brócolis, que o brócolis tá assim, tá desmaiado? Eu já vi brócolis, vocês já viram que ele fica cor de cinza? Ele vai ficando marrom, cinzentado? Sim. Eu acredito que faça diferença, Glaucia, externamente. Se você põe uma
uma verdura cozida, uma crua e uma semi-cozida ao dente, como você falou, o ataque de bactéria e o tempo de deterioração também muda. Eu acredito que no nosso sistema também altere, e tipos de bactérias específicas ajudem a digerir mais um tipo de alimento do que outro. Sim, e também tem isso, quando eu como alimentos crus, eu estou comendo uma quantidade maior de bactérias. Comer bactérias, na maior parte das vezes, não é ruim. A gente viu falando que 10 trilhões de bactérias moram no nosso intestino. E muitas delas, elas vêm com os alimentos também. O problema é você comer uma bactéria aí que venha lhe causar doença, né? Então, a gente tem que ter a higiene com os alimentos, mas mesmo higienizando e tal, vem bactérias juntos nos alimentos, na água, e muitos deles, em alimentos orgânicos, principalmente, eles podem ser muito benéficos para a gente. Fermentado é bactéria, quando eu falo do kefir, da kombucha, tudo isso é bactérias, mas são bactérias benéficas. Sim, é a questão do terreno biológico, né? Que você vai criar, se você... A natureza parece que criou um design de compartilhar, né? Se você observar vários animais, eles compartilham, inclusive bactérias, fluidos e tudo, e nessas bactérias e fluidos e substâncias tem informação que ajuda a estruturação do organismo, né? Mas um organismo debilitado não consegue lidar com isso, porque está muito lotado em lidar com várias frentes de recuperação. Poluição do ar, estresse, venenos de alimentos. Aí, nesse caso, eu recomendo a suplementação de probióticos. A gente pede para manipular na farmácia, ou compra alguns. Mas vocês acham... deu para minha mãe, inclusive a minha mãe tomou, que você deu para ela. Então, a tua mãe está aqui? Eu não estou vendo? Não está, ela não está. Eu vou puxar a orelha dela. Não veio. Mas eu vou passar a gravação para ela. Eu vou fazer lição de casa para ela. Isso, passa. Assim, então, eu estava falando dos probióticos, muitas vezes eles são benéficos, mas não adianta a gente tomar probiótico se você está comendo refrigerante e só comida cozida e não está fazendo atividade física, né? Precisa antes comer bastante coisa crua, fazer atividade física e beber bastante água. Aí sim, probiótico é legal. Tem vários tipos que vêm pronto na farmácia ou que você pede para manipular também. Viu, Gláucia, tem uma outra pergunta aqui. Alimentos proibidos para o refluxo. Justamente o problema que a minha mãe tinha, lembra que estava tratando com você. Aqui a pergunta é alimentos proibidos para o refluxo. Para quem tem refluxo? O alimento proibido para quem tem refluxo. E outra coisa, a gente pode lembrar de falar do suco verde também, né? E da importância do suco verde. Então, deixa eu falar de umas coisas gerais, aí depois eu vou falar do suco verde, que para quem tem refluxo é muito positivo. Importante. Quem tem refluxo é que depois que você come, parece que parte o ácido volta daqui do peito para a garganta, a gente até sente queimando, isso é refluxo, e queima porque queima mesmo, o ácido machuca, né, a parede do nosso esôfago. E a gente consegue evitar isso, o refluxo, primeiro comendo menos do que está comendo, né? Um volume menor de comida vai ajudar ali. Comida muito gordurosa, a gente não colocar gordura demais, isso é orientação geral. Comida muito salgada, quem tem refluxo, se você tem refluxo, você já teve a orientação disso, eu acredito. Mas o proibido é os que tem muito conservante e os que tem muita gordura. Alimento que tem muita gordura vai voltar e com certeza vai começar a ter refluxo. Não comer e depois ir deitar, depois ir sentar, porque a pessoa sente mal também, mas tudo isso é orientação geral. E aí eu prefiro falar dos alimentos, esses são os proibidos, alimentos com muita gordura e alimentos industrializados. Isso vai cair igual bomba. Comer muito macarrão, muito arroz em grande quantidade, carne, salada de maionese, você não vai doer depois, né? Para quem tem refluxo vai passar mal. E alimentos que tratam primeiro você comer em menor quantidade e você tomar o suco verde. O suco verde eu não falei dele aqui porque não dá tempo de falar tudo, senão a gente ficaria muito tempo falando das coisas. Mas o suco verde é um suco à base de pepino, maçã, um pouco de verduras escuras
não é para ficar colocando coisa muito ácida nele, porque o suco verde tem o objetivo de ser alcalino, para tratar o estômago. Bater no liquidificador e coar no paninho de voal. É para coar. Se for tomar ele sem coar, vai ser fibra demais e aí muitas vezes dá diarreia. Quando eu coo o suco verde, sobra, eu fico com a melhor parte dele, a parte que tem uma digestibilidade melhor. Tomar ele em jejum é um remédio muito positivo para dores de estômago, problemas de estômago em geral, entre eles o refluxo. O pepino é quanto? Um pequenininho, inteiro? O certo é você fazer pelo menos 400 ml para você tomar ao longo do dia. Para fazer 400 ml, depende do pepino, né? Vai aí uns 2 pepinos grandes. Aquele pepino japonês, ele é menor. O caipira, ele é maior e tem mais água. Então, aquele caipira com a casca verde escura, que é o nacional mesmo, o brasileiro, ele serve, funciona melhor para a gente fazer o suco. Aí você pode colocar um pouco de água de coco, se você tiver também. Não é hora de ficar colocando abacaxi, laranja, coisas muito ácidas nele. Essas frutas você come em outro horário. E toma ele em jejum, coado. Uma maçã? Com maçã. Se você puder, tem maçã orgânica. Se não puder, a maçã dá para substituir por chuchu, mas aí já não fica tão gostoso. A maçã, ela dá um paladar ali bem equilibrado. Até criança gosta de suco verde. Ele não é ruim. As verduras escuras, couve, essas coisas. Couve, a escarola, a bertalha, dente de leão. Essas coisas, se você não encontra no supermercado, na feira você vai encontrar. Folha de mostarda, é bem legal. Eu tenho tireoidite de Hashimoto, então, mas eu tomo hormônio, então não tem problema. Não, você usa menos folhas daí. Você pode usar umas 3 folhas de cada, 3 folhas de couve pequena, né? Que tem a orgânica normalmente é pequena e a grande geralmente não é orgânica. Eu uso orgânica. Tá de bom. 2 a 3 escarolas junto. Pode, se você faz acompanhamento hormonal, não tem essa questão, não. Faço. Obrigada. De nada, imagina. Alguma pergunta a mais? Não faz pergunta difícil, tá? Esqueci de avisar. Difícil eu não sei, tem que ser fácil. Aqui, eu vou ler uma pergunta aqui que escreveram, tá? Uhum. Existe mesmo uma relação do tipo sanguíneo com ser vegetariano ou carnívoro? Sobre o consumo de cascas, aproveitamento máximo das frutas, faço suco com a casca do abacaxi, faço um refogado com a casca do melão e uso as sementes para fazer leite vegetal. Tem algum problema? Não tem. Depende do se o teu estômago está conseguindo digerir tudo isso. Eu acho, por mim, que a casca do abacaxi é muito fibrosa. Eu, na verdade, nunca experimentei, né? Aí depende de como é a tua digestão com tudo isso. A pessoa falou da casca do abacaxi. O leite da semente de melão eu já tomei, é muito gostoso e ele é bem rico em minerais. Você pode continuar a fazê-lo. E falou a relação do tipo sanguíneo com ser vegetariano ou carnívoro? Eu não entendi essa pergunta. É porque acho que deve ter algumas pessoas que relacionam tipo sanguíneo com você poder, por exemplo, um tipo sanguíneo é mais voltado a comer carne, outro tipo sanguíneo. Ah, tá! Daquela dieta do tipo sanguíneo do fator RH, tipo sangue tipo A, sangue tipo AB e tal. É mais, entendi. Pode comer carne ou não, né? Eu acho que é isso. Olha, eu não. É isso mesmo. Eu não conheço. Eu vi alguma coisa na faculdade, mas isso meio que caiu em. Não se é muito comentado no meio científico. E quando a gente fala de nutrição, tem um monte de coisa para estudar, não sei tudo. Sabe aquela parte que eu falei, não é para fazer pergunta difícil? Aí fez uma pergunta difícil para mim. A difícil eu não vou mentir, eu falo, gente, eu não sei, eu tenho que estudar mais sobre isso. Eu não sei. Ela não. É melhor eu falar do que eu sei. Mas uma coisa é certa, o vegetarianismo com acompanhamento profissional, ele é muito bom. E a pessoa
veja que não conseguir parar, pode diminuir, né, a questão da carne. Sim, sim. Talvez seja a questão de falar, eu gosto muito de pudim de, sei lá, pudim de leite condensado. Come o pudim de leite condensado uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, um pedaço. É diferente disso ser uma prática de rotina diária, né? Da pessoa falar que não pode viver sem. Não existe nenhum nutriente em carne, leite, ovo que não existam nos vegetais. É tudo uma questão de saber fazer a modificação para a dieta, a transição. Mas existe a questão emocional que eu estava falando, que o fator emocional é muito forte. Por exemplo, eu penso em sopa de fubá com couve. Eu lembro da minha avó, porque ela fazia pra gente, dá vontade de comer. Mas é porque eu gostava da avó, ela fazia sopa pra gente e tal. Porque sopa de fubá nem é tão gostoso assim, né? Porque fazer isso é uma conexão emocional que a minha avó fazia e eu gostava. Tenho plena consciência que é porque ela fazia, porque nem é um negócio tão gostoso assim. A lembrança associada. É a lembrança, né? Isso. Exatamente. Tem todo isso em neurolinguística chama-se de ancoragem. Um perfume lembra de uma época, às vezes uma música lembra de uma... Você associar um estímulo específico a uma, por exemplo, como sabor, ou como... Perfume de... Eu lembrei agora que eu ia falar. Perfume de ex-namorado. Você sente o cheiro, você já fica... Eu não tive ex-namorado, então não posso dizer nada. Brincadeira. Mas muita gente fala, esse daí é o perfume que o namorado ou a namorada usavam, não quero nem sair de perto. É verdade. Isso é uma ancoragem neurológica. Então, isso acontece em relação à comida muito, porque aquele sabor, aquele cheiro volta todo, você acessa automaticamente todo um setor neurológico de acolhimento, de prazer, de estar em família, né? E essa é a grande dificuldade de você... De fazer uma dieta mais natural. A minha dica é, se você quer substituir o alimento, aprenda uma outra forma de preparar. Por exemplo, dá para fazer churrasco de vegetais, fica muito bom. Se você fizer de cogumelo, não tem quem coma e fala que aquilo não é bom. É a questão de aprender. Dá para fazer leite vegetal, dá para fazer leite de melão, semente de melão, falaram. Já provei, é muito gostoso. Dá para fazer leite de castanhas, leite de arroz, da gente aprender a fazer novas preparações com todo aquele contexto emocional que eu tinha, com um alimento novo que eu sei que é mais saudável. Principalmente se eu estou doente, eu sei que eu não posso comer aquilo, que aquilo me prejudica. Aprende a fazer de outra forma. Existe uma diferença entre você estar prevenindo e curando, né? Sim. Quem já está com problema tem que ser mais rigoroso no cuidado, né? Sim, quer prevenir, mas não pode também afrouxar o cuidado, porque você pode passar a ter um problema, né? Então, você por isso que muitas vezes o nutricionista ele é muito rígido e às vezes ele não é tanto assim, depende do grau da situação. Então, Glaucia, se a gente quiser... eu acho que agora a maioria... A gente se propôs a ficar até às 7 e já conseguiu. E o pessoal está elogiando muito aqui, viu? Parabéns que pela bom. sua... Obrigada. Se eu voltar aqui, vocês não façam pergunta difícil. E a gente só tem a agradecer você, a sua iniciativa. Muita gratidão, viu? Obrigada. Se você quiser encerrando, podemos então, né? Foi muito produtivo. Eu achei que vieram perguntas muito interessantes e vieram bastante pessoas aqui. Talvez seja a primeira experiência ou as primeiras experiências online de vocês. Eu estou vendo isso muito positivo, porque se a gente estivesse junto, teria todo mundo se deslocar, ir para o lugar e depois voltar para casa, né? Eu estou vendo como muito benéfico isso. Estou aproveitando muito aqui. Uma oportunidade de estar com vocês, que com o coronavírus a gente não poderia estar conversando, né? Não ia ficar, poderia ficar doente. Tá certo. Verdade. Aprendi muito com vocês. E nós, então, nem se fala. Imagina. Super aprendemos, né? Bacana, Glaucia. Que bom, viu? Tá certo. Então, legal. Uhum. O pessoal tá
tá dando muito parabéns, muito boa aula, o pessoal gostou mesmo, viu? Ah, que bom, que bom. Espero ter ajudado vocês. Ajudou, mas eu sou suspeito, né, Glaucia, que eu gosto de você e do Alberto já faz tempo, né? Sou fã de carteirinha. Sim, sim. Eu levo todo mundo lá. Mas é isso aí. Beleza, tá certo, então. Tá bom, gente. Obrigado. Agradeço muito aí pelo tempo de vocês. Obrigado, Glaucia. Em nome da Arte São Paulo, estou te agradecendo por todo esse tempo que você dedicou para nós. Foi de muita utilidade. As pessoas estão gostando. Aplausos. E muito obrigado por destinar seu tempo se dedicando a esta palestra, que para nós foi muito boa. Que bom, okay? Que bom. Um abraço, foi um prazer. Um abraço, gente. Obrigado. Tchau.